motorista. Movimento uniformemente variado. Vamos lá? Primeira questão. Um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora. Essa é a velocidade inicial, tá, gente? Ela está em km por hora, hein? Não é unidade de velocidade do sistema internacional. Numa estrada reta e horizontal. Quando o motorista aciona o freio, o que significa? Que ele vai reduzir sua velocidade, que a aceleração será negativa, certo? Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo. Cada segundo que passa, sua velocidade reduz 4 metros por segundo. Isso significa que a aceleração ela vale quanto? Menos 4 metros por segundo ao quadrado, tá? A partir do momento em que o freio foi acionado, determine o tempo decorrido entre o instante de acionamento até o instante em que o veículo para. Senhores, se o veículo vai parar, qual é a velocidade final, galera? É zero, ele vai parar, é zero. Certo, senhores? Bom, e aí, como é que a gente descobre, professor, esse tempo? Galera, nós temos 3 equações no sistema, no movimento uniformemente variado. Quais são as equações? A gente tem VF igual a V0 mais AT. Nós temos D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Nós temos também VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Tá? Tem essas 3 equações. Qual delas, professor, nós vamos usar? Bom, aqui, gente, como são as primeiras questões, tá? Nós estamos começando agora, eu vou resolver bem devagar, depois eu vou mais rápido, hein? Então vamos lá, acompanha aí. Como descobrir qual equação utilizar? Você vai procurar aquela equação que você tenha as informações, os dados das variáveis que aparecem nessa equação e que te permite encontrar o que você quer, né? Então, por exemplo, ó, se a gente utilizar a terceira equação, ela resolve para a gente o que a gente quer? Não. Por que não? Nós temos a velocidade final? Tem. Nós temos a velocidade inicial? Tem. Nós temos a aceleração? Tem. Mas não tem tempo. Observe, ele quer o tempo. Então, como nós vamos usar a terceira equação? Não funciona, certo? Bom, as duas de cima têm o tempo, mas elas têm. Nós temos no problema aqui as informações das variáveis. A gente tem velocidade final, a inicial, nós temos a aceleração e a gente quer o tempo. Opa, então a primeira funciona. Simples, né? Então vamos lá. Vamos fazer de verde aqui. Qual a velocidade final? Zero, porque ele não vai parar. Qual a velocidade inicial? Ela é 36. Só que você tem que passar para metro por segundo, para você ter a resposta em segundo, certo? Porque a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá, qual a velocidade inicial? 10. Por que 10, professor? Ela não é 36, mas passa para metro por segundo. Você tem que dividir por 3,6. E 36 por 3,6 dá 10, tá? Então, ó, 0 é igual a 10, né? Mais. Qual que é a aceleração, galera? A aceleração é menos 4, né? Porque a velocidade reduz. Vezes o tempo, que é o que a gente quer. Pronto, simples, ó. Só desenvolver essa equação agora. O 10 você passa para o outro lado, ele passa como menos 10, né? E o menos 4 ele passa dividindo menos 4. Isso é igual a T. Menos com menos dá mais, e tem que dar, porque não existe tempo negativo. E 10 por 4 é a mesma coisa 5 por 2, que é 2,5. Então a gente tem um tempo de 2,5 segundos. Beleza, galera? Dúvidas? Por que você passou dividindo? Para descobrir o tempo. Ele estava multiplicando, ó. O menos 4 aqui, ó. Ele está Verdade. multiplicando o tempo, então ele tem que passar dividindo. Tranquilo?
Aham. Aí o 10 passou como menos 10, o menos 4 passou como dividindo por menos 4. Exatamente, Lucas. Perfeito. Entendi, então. Tá? Obrigado. O Arthur, tranquilo aí, meu querido. Essa terceira equação, Arthur, que você perdeu aí, a galera tinha comentado essa terceira equação de Torricelli, né? Ela, quando que a gente pensa em utilizar essa equação? Quando o problema não fornece o tempo para você e também não pede o tempo. Essa aí é a equação indicada que provavelmente vai resolver o seu problema, tá? Não tem nada demais nela, não. Vamos fazer a B, então. Inclusive, vou resolver a B com a terceira equação para vocês se familiarizarem com ela, tá? Ele quer a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. Bom, a gente consegue resolver esse problema usando qualquer uma das duas aqui, ó, a segunda ou a terceira. Inclusive, vamos fazer dos dois jeitos para você ver. Vamos lá, então. Ó. A terceira equação, VF ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2AD. Né? Qual a velocidade final? 0. Qual a velocidade inicial? 10. Mais duas vezes, qual que é a aceleração? Menos 4. Vezes a distância percorrida. Tá vendo? Muito fácil. Você substitui os valores que você tem e acha o que você quer. Trivial. Então fica 0 ao quadrado 0, 10 ao quadrado 100. O 100 você passa para o outro lado. Menos 100. Tá? 2 vezes menos 4 é menos 8. Passo o menos 8 dividindo. Isso é igual a D. Então a gente tem uma distância. 100 por 8 dá 50 por 4, que dá 25 por 2, que dá 12,5. 12,5 metros. Tranquilo, gente? Dúvidas? Dúvidas? Vamos Eu não resolver o tinha B. visto, mas eu entendi o cálculo. Você não tinha. É só. Eu não vi a fórmula antes, mas entendi agora. E Nada. tranquilo, é só substituir, né? Os valores. Tranquilo, cara. Só, já que você perdeu, Arthur, só acho interessante você saber que essa terceira equação, ela vem, de onde ela surge, essa terceira equação? Da junção dessas duas. Se você isolar o tempo, desculpa, dessas duas aqui não, tá? As de cima, aqui, dessas duas de cima, ó. Se você isolar o tempo na primeira equação e substituir na segunda, você chega na terceira, tá? Então, isso porque nos problemas em que você não tem o tempo, você teria que fazer um sistema com as duas equações. Então, a terceira equação é o primeiro passo já feito para você. Ela já é a solução do sistema das duas equações de cima, para facilitar a sua vida. Então, vamos fazer com a segunda também, para você ver que dá certo. Do mesmo jeito, você pode escolher o que você curte mais. Ó. Que é D igual a V0T mais meio de AT2. Né? Essa segunda equação, agora a gente pode utilizar ela porque a gente tem um tempo. Nós descobrimos o tempo na primeira pergunta. Então fica D igual, velocidade inicial é 10, o tempo é 2,5, mais meio, a aceleração é menos 4, e o tempo ele é 2,5. 2,5 ao quadrado. Né? Isso dá 25, mais com menos dá menos, né? 4 aqui. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, não é? 5 por 2, 2,5. Ao quadrado é 25 por 4. 5 por 2 ao quadrado é 25 por 4. Tá? E aí você corta aqui, ó. 4 com 4 vai embora. Né? 25 por 2, 12,5. 25 menos 12,5 dá quanto? 12,5. Tem que ser igual aí o primeiro cálculo. Tá bom, gente? Então resolvi de duas formas diferentes aí para vocês. Pode ir para a próxima? Aqui tem um caminhãozinho que deixa gotinhas de óleo cair no chão. E ele quer o tipo de movimento desse caminhãozinho, né? A gente percebe, ó,
que da primeira para a segunda gotinha de óleo, a distância é menor do que da segunda para a terceira gotinha de óleo. O que isso significa? Que o caminhãozinho percorreu uma distância maior no mesmo tempo. Só tem um jeito disso acontecer, se a velocidade do caminhãozinho aumentar. E quando a velocidade aumenta, significa que a aceleração é positiva, significa que o movimento ele é acelerado. Tá? Então a resposta é uniforme? Não, uniforme não, ele é acelerado. Tá? E depois, ó, a gente observa que da segunda gotinha para a terceira, comparada com a distância da terceira para a quarta, a distância reduz. E isso continua acontecendo. O que significa? Que a velocidade do caminhãozinho, ela reduziu. Não é verdade? E quando a velocidade reduz, significa que a aceleração é negativa. E alguns autores se referem ao movimento acelerado com aceleração. Peraí. Então, alguns autores se referem ao movimento acelerado com aceleração negativa de movimento retardado. Retardado. Tá? Ou desacelerado também. Eu acho essa aí bem feia, essa palavra, tá? Desacelerado, porque dá a entender que não tem aceleração, mas tem, ela só é negativa. Né? Então, desacelerado, retardado, são sinônimos e movimento é uniformemente variado com aceleração negativa, tá? Então, resposta letra B. Dúvidas, gente? Fácil, né? Gente, essa aqui que é a lista difícil que vocês estão falando? Não, Fabrício, é que essa daí é mais fácil, e depois o negócio complica. Essas duas aí foram as únicas que eu consegui fazer, a 1 e a 2. Beleza. Então vamos lá. Um veículo em movimento sofre uma desaceleração. Você já sabe o que é isso, né? Aceleração negativa, movimento retardado, tá? Até parar. O que significa? Que a velocidade final é zero, porque ele vai parar. Certo? Sabendo que durante os últimos 9 metros de seu deslocamento, né? Sua velocidade diminui 12 metros por segundo. Então, o que está acontecendo? Vamos desenhar aqui para você enxergar. Ó. Nos últimos 9 metros, a velocidade dele reduz 12 até parar. Então, a velocidade no final é zero. No início tem que ser quanto? 12. Certo? Porque ele está com 12. Se reduzir 12 até parar, vai 12 para zero. Ele andou 9 metros. Esse é o problema. E o que a gente quer? A aceleração dele. Ou, como eu disse, né, alguns autores chamam esse cara aí de desaceleração. Eu não gosto dessa palavra. Tá bom? Mas se você vê num problema, você tem que saber o que ele significa. E aí, como é que nós vamos encontrar essa aceleração negativa, essa desaceleração? Quer falar, Lucas? Eu ia, mas deixa. Pode falar, meu querido. Não, eu me confundi mentalmente e eu esqueci o que eu ia falar. Tá bom. Na hora que você lembrar, aí você me avisa. Bom, e aí, gente, como é que resolve isso aqui? A gente precisa de uma equação dentro das 3 que não tem o tempo. Por quê? Porque a gente não sabe o tempo aqui. E, cara, eu já te contei isso. Pareceu o problema que não deu tempo, você vai primeiramente pensar em qual? Na terceira, na equação de Torricelli, que é VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Ela não precisa do tempo. Olha que gracinha, ó. Qual a velocidade final? Zero. Zero ao quadrado é igual. Qual que é a inicial? 12. 12 ao quadrado. Mais 2 vezes. Qual que é a aceleração? Eu não sei, professor. Eu quero saber. Então deixa. Qual que é a distância percorrida? 9. Pronto. 0 ao quadrado, 0. 12 ao quadrado, 144. Passa subtraindo. Menos
144. 2 vezes 9, 18. Passa dividindo. Isso é igual a... Isso dá 72 por 9, dá 8. Menos 8 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui já é difícil, gente? Se eu te falar, quando eu fui fazer ela, eu achei difícil, porque eu custei pra pensar. Acho que Eu não tinha que ter a entendi, velocidade inicial de 12. eu não consegui Eu achei bem interpretar a difícil. questão. Então, eu acho que eu conseguiria fazer se eu tivesse percebido que no início a velocidade era 12 metros por segundo. Aí eu teria conseguido, mas eu não percebi. Aí eu fui tentando fazer os negócios e não deu certo. Bom, me parece que a dificuldade de todos aí era a mesma. E aí eu pergunto a vocês uma coisa para você refletir. Quiser responder também para eu ficar sabendo? Vocês desenharam o problema? Eu desenhei do jeito No que deu. início, não. Internet No tava final, eu caindo. desenhei e consegui descobrir. Eu Ó, desenhei e errei do mesmo jeito. Não, peraí, você tá falando do exercício ou da aula? Na aula. não, se você desenhou o problema, o Ah, exercício, tá, o a, exercício. Ah, a não. situação. Ô, gente, isso aqui Eu ajuda desenhei, não. demais, cara. Isso aqui você já reparou que todo problema que eu vou fazer, primeiro eu desenho? Por que eu faço isso? Porque você que está assistindo, você enxerga o problema. Você sabe como que está acontecendo. E vocês têm que começar assim, gente. É lógico, depois que você tiver com a mãe física, você vai fazer isso aqui de cabeça. Vai, eu te garanto, cara. Você vai fazer isso aqui de cabeça. Mas agora no início você tem que desenhar, colocar os valores, né? Vai lendo devagar, vai desenhando. Antes de você ler todo o problema, assim que aparecer uma informação aqui, ó, um veículo em movimento sofre uma desaceleração. Opa, o que que isso significa? O professor me falou, esqueci. Deixa eu voltar na aula lá então. Faça assim, cara, com calma. Você não fica ansioso de fazer toda a lista, não. Faz devagar. Desenha o problema. Aí você vai perceber que a velocidade inicial tinha que ser 12. Por que tinha que ser 12? Porque ela diminuiu 12 até zero. Ué, só tem um jeito de diminuir 12 até zero. Se no início é 12. Não tem outro jeito. Entende? Então, beleza. Então, faz devagar, desenhando, que você vai conseguir tranquilamente resolver o problema. Tá bom? Aí é o seguinte, ó. Essas duas aqui, ó. A 4 e a 5, eu acho conveniente deixar para o final. Pode ser? Por que, professor, que você vai deixar para o final? Porque são as duas mais difíceis da lista. A 5 é a mais difícil. E toda lista vai ter uma questão difícil, né, gente? Pelo amor de Deus, ficar fazendo trem fácil aqui não. Né? O Enem vai ter uma questão difícil. A prova vai ter uma questão difícil. Vai ser uma, no máximo duas, mas sempre vai ter. Tá bom? E a 5 ela não é difícil, ela é muito fácil. Mas, infelizmente, desculpa, a 5 não, a 4 aqui, ó. Mas, infelizmente, essa questão 4, ela tem como é que eu posso dizer? É uma certa... cadê a palavra? Está na minha cabeça aqui. Hoje, qual que é a palavra? Ela tem um problema com a definição de velocidade média. Tá? Existe, às vezes, uma divergência de definição. Mas depois a gente conversa sobre isso aqui, eu te mostro, tá bom? Então vamos para 6 e a gente volta na 5, pode ser? Ó. Partindo do repouso, lembra que eu te falei, vai desenhando, enxergando o problema? O que significa isso, partindo do repouso, gente? Que a velocidade inicial é zero. Eu nem sei o que vai acontecer nesse problema, eu sei que no início está parado, é porque partindo do repouso. Um avião percorre uma pista com aceleração constante e atinge a velocidade de 360 km por hora. Então, qual a velocidade final? 360 km por hora.
Ah, professor, está em quilômetro por hora. Eu lembro, professor, que você falou que tem que passar para metro por segundo. Como que passa para metro por segundo? Divide por 3,6, que dá 100 metros por segundo. Certo? Só dividir por 3,6. O cara ainda colocou para você um valor bonitinho. Qual o valor? Ah, em 25 segundos que isso acontece. Ó. Então, o tempo que passa é de 25 segundos. Qual a aceleração no final, a aceleração do avião? Muito simples. Pega uma equação, põe os valores e acha o resultado, pronto. VF igual a V0 mais AT. Por que eu vou usar essa? Porque ela não tem distância e eu não quero achar distância. Então é essa. Qual a velocidade final? 100. Qual que é a inicial? 0. Qual que é a aceleração? Não sei, quero saber. Qual que é o tempo? 25. Passo 25 dividindo. A igual a 100 por 25. Isso dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é difícil, gente? A única que eu acertei. A gente vai fazendo a lista, né? Aí vocês vão falando, não, professor, até aqui era fácil. Daqui para frente ficou difícil, professor. Então você já fez as fáceis. Aí você faz a próxima. É difícil? Não, professor, essa eu acertei. Essa aí não, essa aí é fácil. Aí... Professor, vendo você fazer ficar tão fácil. A pessoa, a lista ela era difícil, pessoal. Agora ficou fácil. Entendeu? A gente achava que era difícil, mas nós enganamos. Ela é fácil, na verdade, professor. Entendi. Essa é a conclusão, né? Aí você fica na expectativa, né? Professor, a 7 é difícil. Não, a 7 é muito difícil. Vamos ver então se é. O Rian diz, nem parece a mesma questão. Vamos lá, um carro viajando em estrada retilínea e plana com uma velocidade constante de 72. Passa por outro que está em repouso. Lembra que eu te falei? Vai desenhando. Então você tem um carrinho. Aí, gracinha do carrinho, ó, tá vendo? Ele tem uma velocidade de quanto? 72 km por hora. Ah, professor, eu lembro que você me falou, tem que passar para metro por segundo, né, professor? Divide por 3,6, né, professor? E como é que divide 3,6? Ó, como é que divide? 72 por 3,6 dá 20 metros por segundo, tá bom? O Rian disse. Ele juntou 3 físicos famosos aqui, Einstein, Hawking e Curie. Como é que ela chamava? Maria? Esqueci o nome delas. Maria Curie, como é que é? Ah, esqueci. Então, olha só, ele está a 72 km por hora e ele passa por outro veículo com que estava em repouso, né? Ó, ele estava em repouso, então a velocidade dele é quanto, gente? É 0. Certo? O segundo carro acelera para alcançar o primeiro, com a aceleração de 2. Ah, ele estava parado, mas ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo, ao quadrado, né? Ele quer o tempo que o segundo carro leva para atingir a velocidade do primeiro. Ô, gente, cuidado, ele não quer saber o tempo para o segundo carro alcançar o primeiro, não é isso não. Ele quer o tempo para o segundo carro ter a velocidade do primeiro. E, obviamente, isso acontece muito antes dele alcançar ele, certo? Porque ele começa a aproximar do primeiro carro quando ele tem velocidade maior do que o primeiro carro. Tá? Então, muito simples, ó. Vou usar aqui a primeira equação, VF igual a V0 mais AT. Qual a velocidade final do segundo carro? 20, não é? Porque ele não vai ter a velocidade do primeiro. Qual a velocidade inicial dele? 0. Qual que é a aceleração dele? 2 vezes o tempo.
20 por 2 dá 10. E aí, gente, essa aqui é a difícil? Professor, eu fiz sem usar a fórmula. Eu meio que, tipo, só dividi a velocidade que tinha que chegar pela aceleração para descobrir quantos segundos que tinha de levar para ele chegar. Meio que eu não usei a fórmula nesse caso. Na verdade, você usou sim, Matheus. Conscientemente eu usei, mas sem pensar em usar. É o que eu também fiz a mesma coisa que você. Peguei a velocidade e dividi pela aceleração. Isso mesmo, tá certíssimo. Tá bom? Peraí, Fabrício, a resposta é 10 mesmo? A resposta é 10, 20 por 2, isso mesmo. Acertei. Valeu. Muito bem. Vamos fazer a 8 então aqui, aí nós vamos para a questão 5, tá? Um trem de 100 metros de comprimento, velocidade 30. Velocidade inicial, gente, quanto que é? 30. Né? Começa a frear com aceleração constante de menos 2. A aceleração ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. No instante que inicia a ultrapassagem de um túnel. Opa, o professor me falou que eu tenho que desenhar, porque isso vai me ajudar, eu enxergo melhor. Então tá aqui o trem e aqui está o túnel. Professor, a gente pode fazer desenhos ridículos igual o seu? Pode, gente, não tem que ser bonito, não. É só para você enxergar. Tá? Aí o trem vai passar no túnel. Bonitinho. Ele quer saber, ó, esse trem ele para no momento em que o último vagão está saindo do túnel. Não é ali? Então, qual distância o trem tem que andar, gente? Problemas como esse a gente já resolvia lá no movimento uniforme, lembra? Ele vai ter que andar a distância dele mesmo, que é L, mais a distância do túnel. Concorda comigo? Ó, a distância do trem ele deu 100 metros, então já vou pôr 100 aqui de uma vez. E a do túnel que a gente não sabe, então vou chamar do túnel de L. Tudo bem? Então qual a distância que ele tem que andar, gente? 100 mais L. Não é verdade? Para que o último vagão chegue no final do túnel. Né? Então vamos lá, só substituir agora na equação. Qual equação nós vamos usar? Ó, tem 3, né? Mas nesse problema, a gente não sabe o tempo e ele também não quer o tempo. Olha que coisa boa. E quando não deu tempo, lembra qual equação que é, hein? Ah, professor, aquela equação do aluno de Galileu que você me contou, professor, do Torricelli. VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Qual a velocidade final do trem, gente? 0, ele não vai parar? Qual que é a inicial? A inicial é 30. Mais 2 vezes. Qual que é a aceleração do trem, gente? Menos 2, ele deu. Não é? Vezes, qual que é a distância que ele andou, gente? 100 mais L. Né? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês que tem que ser 100 mais L. Pronto, só descobrir o valor de L. 0 ao quadrado, 0. 30 ao quadrado dá 900. Né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes 100 mais L, tá? Então fica assim, ó. Eu vou passar esse 900 para cá, vai ficar menos 900. O menos 4 ele passa dividindo. Isso é igual a 100 mais L, tá bom? Menos com menos dá mais. 900 por 4 dá 450 por 2 dá 225. Não é verdade? 225. É isso mesmo, estou certo? Sim, eu estou certo. 225 é igual a 100 mais L. O 100 ele passa subtraindo, né? Então fica L igual a 225 menos 100. 125 metros. Tá bom, gente? Dúvidas? A questão é aberta. Oi? No 100 mais L que você colocou na fórmula, porque seria o tamanho do túnel mais o tamanho do trem, não é? Exatamente.
Mas teria que ser 200, porque tem 100 nos metros livres para entrar e depois mais 100 para ele poder sair. Ah, não, para ele poder sair não é 100. Para ele poder sair é o tamanho do túnel. Mas é porque, tipo, ele tem que passar ele inteiro para quando o final dele chegar, ele sair. Então ele andou 100 a mais no início para ele poder entrar tudo e 100 a mais no final para ele poder sair tudo. Mesmo Ah, já não. percorrendo o túnel inteiro. O seu raciocínio ele não tá legal, Matheus, porque você está pegando referências diferentes no trem, tá? Meus queridos, só um minutinho, por favor. Deixa eu só despedir do meu filho aqui, peraí. Meu filho tá saindo aqui, despedir dele. Mas, ô Matheus, você tá errando o seu raciocínio é que você tá pegando referências diferentes no trem. Primeiro você pega o final e depois você pensa no início dele. Por isso que não tá legal. Fica muito fácil de você enxergar, ô Matheus, geometricamente aqui, ó. Olha o meu desenho. Aqui é quando começa a travessia. E onde termina? Termina quando o final do trem chegar no final do túnel. E que distância é essa? Qual é essa Ah, distância tá, agora aqui? eu peguei. 100 mais L. Tá bom, Matheus? Tá bom. Agora eu entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi, então, Vitor. eu acho que a minha dúvida é mais no jeito que eu resolvi a equação. Eu provavelmente errei alguma coisa, só que eu queria entender por quê. É porque, ao invés de começar a dividir no 4, eu multipliquei primeiro. Tipo, eu fiz menos 4 vezes 100, menos 400, menos 4L. Só que eu fui resolver e deu errado. Você pode tentar fazer pra ver o que eu errei, por favor? Claro. Pode também, não tem problema nenhum. Fica assim, ó. Esse 30 ao quadrado eu vou passar para o outro lado, fica menos 900, que é igual a menos 4 vezes 100 mais L, né? Aí tem que multiplicar aqui, se você não passar dividido, você multiplica aqui, não tem problema não. Fica menos 900 é igual menos 400 menos 4L, né? Que você multiplica os dois, certo? Então fica menos 900 mais 400, o 400 passa somando, né? E o menos 4L passa dividindo. O menos 4 quer dizer isso dá L, tá? Isso daí vai dar menos 500, né? Por menos 4, dá 125 metros positivo. Mesmo resultado. Encontrou, Vitória? Encontrei, obrigada. É que eu coloquei o sinal errado. Eu fiz menos 900, menos 400, aí deu errado. Mas agora entendi, obrigada. Nada. Ô, gente, eu vou agora fazer a questão daquelas duas lá que eu pulei, tá? Eu gostaria de primeiro fazer a 5. Na verdade, a 5 ela é mais difícil que a 4, tá? Mas é porque a 4 eu queria depois conversar com vocês. Então vamos lá, vamos fazer a 5 agora. Lembrando que essa questão 5 é a questão difícil da lista. Essa que eu estou te contando no início, tá bom? A gente sempre vai ter, lógico, uma questão difícil pra gente brincar um pouquinho, né, gente? Ficar fazendo trem fácil? Pra quê? Vamos lá, então. Em uma prova de atletismo, um corredor de 100 metros rasos. Desenha a questão, te ajuda. Lembra disso? Aqui, ó, 100 metros rasos é a corrida, não é? Então, eu vou colocar aqui os 100 metros. Tá bom? Ele parte do repouso. Então, a velocidade no início é 0. Corre com aceleração constante nos primeiros 50 metros. Então, aqui está os primeiros 50 metros. O resto também, obviamente, vai ser 50 metros. Então, no início aqui, nos primeiros 50 metros, fala aqui que ele tem aceleração constante. Então, na metade da prova, é uniformemente variado. Tá? E depois fala, ó, depois ele mantém velocidade constante. Então, no último trecho, é movimento uniforme. É Deus vê tudo. Tá? É velocidade constante. Sabendo que a prova foi completada em 10 segundos, então aqui é 0 segundos, aqui é 10.
segundos, tá? O valor da aceleração então ele quer a aceleração aqui que ele desenvolveu, tá? Eu vou falar que ele chega na metade da prova com uma velocidade v, tudo bem? Porque ele vai acelerando, né, até chegar em v. Quando ele chega em v, ele fica constante, tudo bem? E ele leva 10 segundos aí nessa prova. Beleza, e aí, como é que a gente resolve isso? Ó, primeiro, eu vou tentar resolver mais rápido aqui por causa do tempo, tá? Mas depois a gente pode tirar dúvida aí nas próximas aulas, se não der tempo, tudo bem? Eu sei a distância, eu sei a velocidade que vai de 0 até v. Então eu penso na terceira equação, porque a gente não tem o tempo do primeiro pedaço, tá? E não cai na besteira de achar que esse tempo é metade, viu, gente? Pessoa, metade é 5 ali, né? 5 segundos? Não. Não pode afirmar isso, tá bom? Então vamos lá, vamos usar a terceira equação. Vf ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, tá? Qual a velocidade final? Eu chamei ela de V. Então é V ao quadrado. Qual que é a inicial? 0. E 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes. Qual que é a aceleração? Não sei. Qual que é a distância percorrida? 50 metros, que é o primeiro trecho. Tudo bem? Isso vai dar V ao quadrado. 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes A. Eu vou passar o quadrado como raiz. Fica V igual raiz de 100, 10. Raiz de A, raiz de A. Tudo bem? Então essa é a velocidade que ele atinge. 10 raiz de A. E quanto tempo ele leva para atingir essa velocidade? Vamos ver? Aí você pode usar a primeira equação. Vf igual a V0 mais AT. Qual a velocidade final que ele atinge? 10 raiz de A. Qual a velocidade inicial? 0. Ele está parado no início. A aceleração é A. Vezes o tempo 1. Eu disse tempo 1, que é o tempo do primeiro pedaço. Tá bom? Eu vou isolar ele, porque a gente vai precisar dele depois. Então fica T1 igual a 10 raiz de A sobre A. Olha que bonito, a gente já sabe o tempo do primeiro pedaço. Tá bom? Agora nós vamos para o segundo pedaço. O segundo pedaço da prova, que é velocidade constante. Então, qual a equação a gente usa? Deus vê tudo. Velocidade constante, né? Qual que é a distância que ele percorre no segundo pedaço? 50. Qual é a velocidade dele no segundo pedaço? A velocidade dele a gente tinha encontrado aqui, ó. 10 raiz de A. 10 raiz de A. Vezes o tempo do segundo pedaço. Então, o tempo do segundo pedaço é 50 por 10 raiz de A. Corta o 0 com 0 aqui, isso dá 5 sobre raiz de A. Aí aqui é conveniente, não é necessário, mas é conveniente você racionalizar aqui, né? Você multiplica em cima e embaixo por raiz de A. Tá? Vocês aprenderam isso aqui lá na terceira série do Fundamental 1, tá bom? Então fica T2 é igual 5 raiz de A sobre raiz de A vezes raiz de A dá o quê? A. Beleza? E agora, professor, o que a gente faz? Quanto que é o tempo 1 mais o 2? Tempo 1 mais o tempo 2 dá quanto? Não é 10 segundos? Porque a questão diz que ele faz a prova toda em 10 segundos. Pronto. Então, ó, 10 raiz de A sobre A, que é o tempo 1, mais o tempo 2, que é 5 raiz de A sobre A. Isso aqui tem que dar 10. Pronto, a gente descobre A, que é o que a gente quer. Isso dá 15 raiz de A sobre A é igual a 10. Passo o A multiplicando. Fica 15 raiz de A é igual a 10A, né? Para resolver isso aqui é conveniente você levar ao quadrado, tudo, para a raiz desaparecer, tá? Isso fica 15 ao quadrado é quanto? 225. Raiz de A ao quadrado é quanto? A.
10 ao quadrado é 100. E A ao quadrado é A ao quadrado. Passo o A dividindo, ó. A ao quadrado por A dá A. Pronto. A é igual a 225 dividido por 100. Isso é 2,25 metros por segundo ao quadrado. Resposta letra A. Ok, meus amores? Fácil, né? Nada demais, não? Não, nada demais não, Felipe. Ai, que isso. Faço uma dessa todo dia. Essa aqui seria a mais fácil da prova, tá, gente? Você foi irônico ou não? Quê? Você foi irônico ou não? Só pra ter certeza. Sei lá, vai que todas as questões da prova são uns trem desse. Ai, eu tô brincando, tá, gente? Assim, é lógico, na prova nós vamos ter uma questão como essa? Vamos sim. Mas seria mais difícil da prova. Tá bom, gente? Tá bom. Você pode repetir o início, pelo menos, em outra aula? Posso sim. Porque até o Rian, acho que também tinha pedido isso. Aí, como eu não consegui entender o início, eu achei mais difícil ainda o final. Tá. Só não vou fazer isso agora porque já deu tempo aqui, ô Lucas, mas você me lembra depois? Tudo bem. Tá? Não esqueça, viu, meu querido? Você me lembra lá. Agora, você sabe que eu vou deixar lá registrado para você. Você pode assistir devagarzinho, voltar quantas vezes você quiser também, tá? Mas isso não impede de eu repetir para você na nossa próxima aula, não. Tá bom, Lucas? Tudo bem. Obrigado. E, gente, com Deus. Eu vou ter que Valeu, encerrar. Eu queria ler o chat aqui, mas não vai dar prazo, tá, gente? Falou, galera. Tchau. Falou. Obrigado, Tchau, aula. professor. Tchau, Tchau, Fabrício. Muito obrigado.